irmão, a cada irmã que está aí neste momento ouvindo esta live, esta mensagem que Deus preparou para a sua vida. Livro de Efésios, assim, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre a comunhão no lar, sobre a família, que vai dizer que as mulheres sejam submissas ao seu esposo, ao seu marido. Eu quero ministrar subordinado a um tema que se encontra lá em Provérbios, de número 14, que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Entenda que quando Paulo ele diz, aleluia, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever para a igreja em Éfeso, para poder direcionar a carta enviada por ele e intermédio de uma ordem direta do Espírito Santo de Deus, Paulo ele fala sobre a submissão, sobre a comunhão, sobre a concordância que é preciso ter, concordância que pode levar a pessoa a chegar a um limite, a um lugar na qual não pensaria que chegasse se esta pessoa não estivesse em uma certa obediência. Mas entenda que a obediência, ela faz te levar em lugares, ela abre porta. Quando você entra em uma obediência, obedecer o que Deus ele está mandando para a sua vida, o que Deus ele manda ao seu coração, significa que você está totalmente apto para receber de Deus todas as palavras que o qual vai te levar a entrar por novas portas, mas reconhecendo que a única porta verdadeira é Jesus. Entenda comigo, quando diz as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, está dizendo esposa obedeça ao seu esposo, entre em concordância com ele, está em acordo com ele. Livro de Amós, o profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, vai dizer, andarão dois juntos, se não houver entre eles o acordo. Entenda aqui que para poder andar junto, para poder estar junto, para poder estar certamente desfrutando do melhor que Deus preparou para você, entre a junção casal, é preciso ter a concordância, mas não é somente uma concordância entre o esposo e a esposa. É uma concordância também que você tem que ter com Deus, porque no início Deus, quando ele constituiu primeiramente o varão. Depois que Deus fez o varão, que Deus constituiu o varão do pó da terra, Deus ele fez a mulher que não foi do pó. Deus fez a mulher da costela já do homem, que o qual Deus tinha feito do pó, e o constituiu uma pessoa, alma vivente, ser humano, carne, vida. Então Deus constituiu primeiramente Adão, Deus fez primeiro Adão, que depois Deus constituiu Eva. Então quando Paulo ele escreve dizendo que as mulheres seja submissa ao seu próprio marido, Paulo está dizendo que é preciso que o lar, que para poder esta pessoa estar em paz, estar consciente de tudo, é preciso estar em obediência, em concordância, para poder desfrutar do melhor que Deus tem, tanto para a vida dele, como também para a vida dela. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro ele vai dizer que se alguém não querer obedecer a palavra de Deus em intermédio do testemunho do esposo, se a mulher não querer ou se o esposo não querer, intermédio do testemunho de ambos, de um ou de outro, que seja ganho sem palavras, sem nenhuma palavra.
Mas entenda que a mulher sábia, todavia, ela edifica, irmãos. Ela constrói. A mulher sábia, ela procura construir, levantar a sua casa. Ela procura colocar a sua casa como aquela expressão que está no livro de Isaías 37, 38 e no livro de 2 Reis, capítulo 20, quando a ordem vem para Ezequias dizendo: põe a tua casa em ordem. A mulher sábia, ela procura organizar a sua casa, ela procura colocar a sua casa em ordem, ela procura colocar a sua casa em uma disciplina de entender que ali há uma autoridade. E a autoridade da sua casa não tem que ser nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, porque sendo ele a autoridade da sua casa, a tendência da sua família, a tendência da sua parentela é estar vivendo em união, é estar vivendo conforme a ordem de Deus que está no Salmo 133. É claro que nós podemos usar aquela expressão que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom, é fato, é verdade, é a palavra de Deus. Porque se não tiver união, se não tiver concordância, a família, não houver uma concordância entre a família, não tem como Deus ele derramar a graça no meio do lar, não tem como Deus derramar o poder no meio, no lar, na família, para trazer para a família uma restauração, um milagre. É preciso que a família concordem, é preciso que a família esteja em uma concordância, mas não em somente uma concordância física, mas também uma concordância espiritual entre ela, o esposo, entre o esposo, ela e Deus. Você entende que em Mateus capítulo 16, Deus disse: olha, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Você entende que houve uma concordância ali, houve uma concordância, que só Pedro que disse que tu és Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro entendeu que aquele homem que estava ali é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E assim foi revelado ele pelo Pai, e ele disse esta situação. A família, ela é composta de simplesmente de algumas palavras que vêm, e essas palavras elas montam, elas organizam a família. E quando eu falo a família, estou dizendo o conjunto completo daqueles que pertencem ou que faz parte, que é membro de uma família. E quando se fala do casal, aí está primeiramente a primeira forma de vida, de constituição de família que Deus o criou. Primeiro foi Adão e Eva. Mas depois dali viria os frutos, os frutos iriam vir, os frutos iriam aparecer, tudo mais, mas tudo isso sempre depois que aconteceu a queda, que houve a queda de Adão, houve a queda de Eva. Mas Paulo ele vai dizer porque o marido é a cabeça. Está dizendo que o marido ele é a cabeça da casa. O marido, a ordem primeiro ali é de Deus e depois o esposo, Nunca primeiro quem fala alto em casa é a esposa. Entenda que Jezabel e Acabe já era o oposto disso. Jezabel ela se considerava como se fosse o homem da casa. Jezabel era mulher, mas por ela ser rainha e por ela ter costumes pagãs e foi ensinada em cultura diferente, ela achava que a ordem dada direta primeiro ali era dela. E Acabe sendo rei e que era tempo atrás obedecia ao Deus de Israel e conhecia as leis de Deus, Acabe ele estava totalmente sujeito a obedecer a Jezabel, não porque ele queria, mas porque sim ele tinha medo de perder Jezabel e o seu reinado, que o qual, por mais que ele já tivesse medo de perder, o reinado mais não estava mais na mão dele, porque Deus
estava só esperando o momento certo para poder enviar uma palavra intermédio do profeta para dizer que o reinado de Acabe já tinha chegado ao fim. Entenda que quando diz que porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, está dizendo que é o marido que tem que tomar as decisões para o qual ser repartilhada no seu lar, repartilhada na sua casa. A ordem primeiro ali vem de Deus. Depois de Deus passa pelo esposo ali, pelo marido, dono daquela casa, para depois a palavra ser liberada entre a família e chegar até a esposa. O marido é o cabeça, quer dizer que é ele que pensa, é ele que o pensamento primeiro das decisões tem que partir por ele. Nunca a mulher passar por cima das ordens, das decisões do seu esposo. Nunca, porque uma vez assim fazendo, ela estará passando por cima das ordenâncias, das ordens de Deus, das ordens que Deus o deu, dizendo em intermédio de Paulo que o marido é o cabeça da esposa, como Cristo também é o cabeça da igreja. Está dizendo que até a igreja ela não pensa por si próprio. Não, nós não pensamos por si próprio. O cabeça da igreja é Cristo, é Ele que direciona a sua igreja, é Ele que direciona como tem que estar, como não tem que estar, é Ele que direciona a sua casa. Mas ao mesmo tempo que Cristo direciona a igreja, que somos nós também direcionamos a nossa casa, a nossa família. Você, marido, você, esposa, seja submissa ao seu marido, obedeça ao seu marido. Você, esposo, a ordem que tem que ser dado aí no meio da sua casa tem que ser uma ordem que não venha trazer desespero, que não venha trazer preocupação para a sua casa, que não venha trazer a destruição do teu lar, que não venha trazer sofrimento para a tua casa, para a tua família. Tem que ser uma ordem, tem que ser uma palavra, tem que ser um pensamento que venha te levar a estar na estatura de um varão que pensa sempre o melhor para a sua casa e para a sua família. Entenda, varão, entenda, esposo, entenda, esposa, que assim como o marido, que o homem é o cabeça da igreja, que o homem é o cabeça da sua esposa, é o cabeça da casa, Cristo também é o cabeça da igreja. Assim como o homem é o cabeça da sua casa, da sua família, ele passa a ser o cabeça da casa. Cristo também, o Filho do Homem, é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da sua igreja, da igreja. As decisões que partem ali tem que ser as decisões vindas diretamente de Deus. Decisões vindo diretamente dos céus. Decisões não tomadas por você, porque as decisões tomadas por você pode levar ao sofrimento de toda a tua casa, pode levar ao sofrimento de toda a tua família. Mas a mulher sábia, ela sabe que tem que obedecer, tem que estar na obediência. E por estar na obediência, ela procura edificar, construir, ela procura levantar a sua casa, ela procura colocar a sua casa de pé e deixar a sua casa debaixo da ordem de Deus, sendo Cristo, Filho do Homem, o cabeça da igreja e o cabeça também da sua casa. Porque na sua casa o cabeça não é somente esposo. Cristo tem que ser também o cabeça da sua casa. Tem que ter aí ordem de Deus, ordenância de Deus no teu lar. Tem que ter ordenância de Deus aí na tua família. Tem que ter ordenância de Deus aí em toda a tua casa, para que você vá bem e siga bem. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está em obediência, tem que estar obedecendo a Cristo, assim também a esposa esteja obedecendo ao seu marido. Obedeça para poder você estar bem, para poder a família estar bem. Obedeça para poder estar debaixo da ordem que Deus deu. Estejam
em obediência, esposas. Esposas, estejam em obediência para com o seu esposo. Esposo, você é o cabeça da casa. Também esteja em uma certa convivência com a sua esposa, para não trazer sofrimento nem para ela e nem ela trazer sofrimento para você. O mérito aqui não é todo do esposo, o mérito aqui não é todo da esposa. O mérito aqui é de Cristo. A ordem aqui é de Cristo. A glória é dele, porque é ele que constituiu, foi ele que constituiu o lar, a família. Foi ele que constituiu a família. Então a ordem, o mérito aqui é dele. E para que este mérito venha continuar avante, é preciso tanto o esposo como também a esposa serem um para com o outro obedientes. Sejam obedientes, e assim Deus, ele fará grandes coisas em intermédio da sua vida. Sejam obedientes à palavra de Deus, e Deus, ele vai fazer grandes coisas em intermédio de você. Efésios 5, versículo 24 diz assim: também, porém, a igreja esteja submissa, também seja submissa a Cristo, e as mulheres sejam em tudo, submissa ao seu marido. Marido, amai as vossas mulheres, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esposo, amai a sua esposa. Ame a sua esposa, não tem de que sair do meio do seu casamento para poder conquistar lá fora uma outra pessoa para trazer para o meio do seu casamento. Esposo, ame a sua esposa. Ame a sua esposa, esteja em concordância com ela. Assim como Cristo, ele amou e ama a igreja, assim você, esposo, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Porque para que a santificasse, tendo a purificação por meio das lavagens de água pela palavra de Deus. Intermédio da palavra de Deus vem a purificação de água sobre a sua vida. Intermédio da palavra de Deus. Então, esposo, ame a sua esposa, esteja em concordância com ela, obedeça em tudo, tanto o esposo como também a esposa, mas entenda que o cabeça da casa é Cristo primeiro. Como Cristo é o cabeça da igreja, da nossa casa, Cristo tem que ser o cabeça. Depois disso, vem o esposo, depois a esposa. É uma concordância aqui de 3 pessoas, assim posso dizer: Pai, Filho e Espírito Santo. E fisicamente e espiritualmente temos a concordância da Trindade junta, que é o cabeça primeiro Cristo, ele nunca está só, está a Trindade junta. Depois vem o esposo e a esposa. Então esteja em obediência, esteja sempre concordando nas coisas para poder fazerem, para poder não ter contrito, para poder não ter desespero, para poder não haver separações entre vocês, divisões entre vocês. Esteja em obediência. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela levanta a sua casa, ela não derruba a sua casa, não deixa a sua casa cair, mas ela coloca a sua casa de pé, ela levanta a sua casa. Então levante a sua casa, mulher, edifique a sua casa, homem, edifique a sua casa, mulher. Sejam prudentes e tenham grandes pensamentos, é claro, mas pensamentos de concordâncias, para que possam estar bem e vá muito longe para a glória de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 32 diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério, me refiro a Cristo e à igreja. Paulo diz: grande é esse mistério. No obstante, vós, cada um, de pé-se também, ame a própria esposa como a si mesmo,
E a esposa respeite ao marido. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. E esposa, também ame o seu marido. Respeite o seu marido. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Santíssimo Deus e eterno Pai. Meu Deus, o Senhor é fiel e a tua palavra, ela é verdadeira. Intermédio, Senhor, da tua palavra é que os milagres acontecem. E te pedimos que nesta hora, meu Deus, o Senhor, meu Deus, fale ao coração desta pessoa aí onde se encontra agora. Deus, totalmente preocupado, Senhor, em meio à quarentena, privado de sair. E ali, meu Deus, se resguardando para poder não trazer certas enfermidades para o seu lar, para a sua casa, preferiu ficar em casa. Por isso, meu Deus, onde estiver ele, estiver ela nesta hora, o Senhor toque, meu Deus, aí, Senhor, no marido, que é o cabeça, e na esposa também, Senhor, que o qual, meu Deus, é a parte inferior do homem, Senhor. É a parte mais frágil, mas que o Senhor venha tocar, meu Deus, dando sabedoria a ambos, aos dois, para poder, meu Deus, estarem em concordância e viverem uma vida de obediência. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha operar poderosamente, com toda a sorte de vitória, e trazer as tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Que Deus aplique esta palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua família. Aqui esta ministração é Efésios capítulo 5, versículo 22 a seguir. A achar nossas ministrações, você vai lá no YouTube, PR Vicente Santos. Não se esqueça de dar um joinha lá para poder contribuir, ajudar o nosso canal a crescer, em nome de Jesus, e divulgarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Pregação subordinado ao tema Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.